Nesta semana, em Café com Aroma de Mulher, Gaivota e Lúcia descobrem o sexo dos bebês. Além disso, elas vão ter os bebês no mesmo dia. Se você quer saber como tudo vai rolar nessa semana, de 7 a 11 de julho, é só ficar comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudinho. Tudo começa quando Leônidas está conversando com Gaivota e sua mãe. Leônidas diz que Wilson jamais teria pensado em fazer tudo isso contra elas, e a mãe de Gaivota comenta: aquele moleque não seria capaz de fazer isso. Mandaram ele fazer isso. Leônidas questiona: então quem mandou ele fazer isso? Será que foi o Carlos Mário, o patrão dele? E emenda: essa não foi a primeira e nem a última vez que eu fui naquela fazenda. Então eu vou voltar lá e vou descobrir. Gaivota agradece a preocupação de Leônidas e diz que elas ganharam na loteria ao conhecê-lo. Carmela diz à filha que elas têm que sair dali, para longe desse povo. Depois do que você passou com os valejos, a gente não pode continuar aqui, Gaivota. E é nesse momento que, falando dos valejos, quem aparece é Marcela. Marcela cumprimenta a todos, perguntando como eles estão. Em Bogotá, Júlia pede perdão para o seu filho Bernardo, porque ela não queria dizer tudo aquilo para ele. E ainda o convence a ir em um psicólogo conversar sobre o seu amor por Carlos. Marcela come arepas e diz a Gaivota que ela está muito animada para fazer isso na fazenda. E Gaivota responde que ela acredita que vai dar certo. E a Marcela comenta: parece que você não está muito feliz em me ver. E a Gaivota responde que não é isso, que ela só não esperava em vê-la ali. Marcela revela que ela não contou para Sebastião que ela está na cidade. E Gaivota retruca: você não tem que contar nada mesmo, nós não temos mais nada. A Marcela diz que sabe, mas que ela gostaria de contar, porque o amor deles é tão bonito, mas antes ela queria saber dela. Marcela tenta contar que Sebastião revelou tudo o que aconteceu entre eles, mas a Gaivota não deixa e diz: Marcela, eu gosto muito de você, mas do seu irmão não, eu não quero mais saber dele. E enfurecida, Gaivota ordena: se a gente quiser continuar a conversar, nós vamos ter que mudar de assunto. Senão eu vou ter que ser grossa com você e te deixar conversando sozinha. Então a Marcela questiona: você odeia ele, não é? Gaivota responde que não odeia ele e que já aconteceram tantas coisas, tantas questões, que ela deveria entendê-la. E Marcela diz que ali ela é a única que a entende. Gaivota também diz a Marcela que não dá mais. Foram muitas decepções, muitos problemas. E a Marcela até defende a Gaivota. Então, Gaivota, não sofra mais, termine mesmo. E Marcela exalta a beleza de Gaivota, dizendo que ela está mais bonita e que esse tempo dela em Nova York fez muito bem a ela. Gaivota responde que ela tem muitos planos para a vida dela, locais que ela quer conhecer, muitas coisas. E aí a Marcela questiona: ah é? Para onde é que você vai? Gaivota faz uma cara de que não quer responder e Marcela entende e diz: tá bom, você não precisa me contar nada, mas essa arepa tá maravilhosa. Na Café Elite, Ivan diz que eles não vão crescer na empresa porque o Sebastião é muito preconceituoso. E Sebastião diz: eu estou apaixonado por uma colhedora de café e você me diz que eu tenho um preconceito? E Ivan fala: eu estou falando sobre os negócios. O que importa nos negócios são apenas os números. E Sebastião enfatiza: não, não são apenas os números. A ética também importa. E quem não a tem, ou perde ou vai para a cadeia. Bernardo chega no psicólogo e ele questiona: o que você está fazendo aqui? E ele responde que foi a mãe dele que pediu para ele estar ali. O psicólogo comenta que ele já é um homem feito, que poderia ter evitado. Bernardo comenta que a mãe dele é muito insistente. Mas o psicólogo continua: mas mesmo assim você poderia ter evitado.
Então o psicólogo afirma: de toda forma, quem está aqui na minha frente é você e não a sua mãe. Então Bernardo lança a braba. Foi porque ontem eu revelei para minha família que eu sou gay. Então Bernardo continua conversando com o profissional da saúde. De volta ao povoado, Marcela se despede de Gaivota e diz que foi muito bom vê-la e que também deseja vê-la novamente. Marcela vai embora e Gaivota chora e sua mãe pergunta: Filha, o que foi que aconteceu? E a Gaivota revela que ela gostaria muito de falar para Marcela que ela será a tia do bebê dela. E emenda: além disso, quando eu vejo ela, é o mesmo que estar vendo o Sebastião. Gaivota finaliza dizendo que ela já cansou disso e que ela vai se arrumar, que ela vai ficar muito bonita, porque será a última vez que ela vai cantar no bar. Chegando em casa, Marcela liga diretamente para Sebastião. Sebastião diz a Marcela que já tentou ligar para ela 2 vezes e ela responde que teve visitas e que não teve como responder. Mas Sebastião comenta: eu só estava te ligando para dizer que amanhã eu não vou poder te ver, porque eu vou para Nova York com a mamãe. Então Marcela responde: nossa, que boa estratégia da nossa mãe. Sebastião responde que não é uma boa estratégia, porque a mãe deles não está bem, porque a Paula viu o Bernardo no restaurante e contou para a mãe deles que Bernardo é gay. E a Marcela, furiosa, diz: eu vou matar essa fofoqueira. Como ela pôde fazer isso? Sebastião responde que está tudo bem, que Bernardo conversou com ela e contou tudo. Mas Sebastião enfatiza que é muito importante ela voltar para lá, porque agora para ele vai ser tudo muito difícil. E a Marcela confirma. Marcela também diz a Sebastião que ela precisa contar algo para ele, senão ela vai se sentir uma traidora. A Gaivota te odeia, Sebastião. Ela não quer mais saber de você. E o Sebastião quer saber por que ela diz isso. E a Marcela responde que ela acabou de falar com a própria Gaivota porque ela está na cidade. Na sequência, Bernardo chega em casa e revela a Sebastião que foi um psicólogo. Sebastião comenta: e o que ele te disse? Você está bem? Bernardo diz que está bem e que se ele não tivesse ido no psicólogo, ele iria se mudar para a casa do Carlos. Sebastião questiona: e por que você não vai? E Bernardo diz: porque eu ainda estou me aceitando, não seria legal como o Carlos. Sebastião não gosta muito da resposta do irmão e diz que vai atrás de um uísque para eles dois. Lemarcos manda mensagem para Marcela e pergunta se eles podem conversar. E Marcela revela a ele que está na fazenda. Então Lemarcos questiona: aconteceu alguma coisa? E Marcela diz que não, que ela só foi para lá para poder pensar. Tudo começa no gastrobar. Carlos pergunta a Lemarcos se está tudo bem, e Lemarcos responde que não, que ele mandou uma mensagem para Marcela e ela respondeu que está na fazenda. Então Carlos diz a ele: os Valejos decidiram nos abandonar. E Lemarcos questiona por quê? Porque o Bernardo também desistiu de ir morar comigo. Bernardo conversa com Sebastião e pergunta de Gaivota. Sebastião responde que Gaivota está no povoado, mas que ele não vai atrás dela, já que ela está decidida a esquecê-lo. Diz que agora ele vai focar no bebê e também no café especial e convida Bernardo para trabalhar junto com ele na parte de imagem e divulgação do café especial. Bernardo até tenta dizer não por causa do Ivan. E Sebastião diz: quem manda no café especial sou eu. Então, o Bernardo aceita. Enquanto Gaivota canta no bar de seu Pedro, o Wilson chega no bar para conversar com sua irmã Margarida. Na mesa do bar estão os amigos de Gaivota e a sua mãe. Então, Aurélio comenta: estou com pena do senhor Pedro. Ele está muito triste que a Gaivota vá embora. E a Maracutia responde: sim, mas como não tem emprego para a Gaivota aqui, ela não pode ficar.
De repente, Margarida recebe uma mensagem de Wilson e se levanta e diz para Aurélio que ela vai sair porque o irmão dela chegou. Gaivota, que está cantando no bar de seu Pedro, diz que no momento ela vai dar uma pausa, mas que depois ela vai voltar com muita música boa para eles dançarem. Então ela vai até a mesa de seus amigos. E quando Gaivota chega na mesa e pergunta da Margarida, então Aurélio fala: a Margarida está ali junto com seu irmão. Então a Gaivota diz: eu acho que esse foi o Wilson que inventou a mentira sobre o sequestro do seu Otávio e que eu e minha mãe estávamos envolvidas. Conversando com Margarida, o Wilson acaba revelando que o filho dela está em perigo na montanha. Margarida diz que ela vai atrás do filho dela e o Wilson fala que lá é muito perigoso, que ele tem que ir. E Margarida comenta: e é justamente por isso que eu tenho que ir. Eu sou a mãe do garoto. Margarida sai da mesa de Wilson e volta para a mesa dos seus amigos. Então Aurélio pergunta: algum problema? Margarida diz que sim, que ela está com problemas com o filho dela. E Aurélio fala: por que não resolver os problemas daqui primeiro? Então Gaivota diz a Margarida: Margarida, eu acredito que seja o seu irmão que esteja envolvido no falso sequestro do senhor Otávio. E Margarida diz que sim, que foi ele. Carmela fala: como assim, filha? Como você sabia? Então a Margarida confessa que sabia, porque quando elas falaram o nome do Wilson, ela foi perguntar para ele e ele disse que sim. A Aurélia pensa que a Margarida também estava envolvida nisso. Margarida fica furiosa e deixa eles conversando sozinhos. Carmela pergunta para a filha o que ela vai fazer. Então Gaivota diz: mãe, eu tenho certeza que essa ideia não foi do Wilson. E eu quero saber quem foi que pediu para ele fazer isso. Quando o Wilson sai da sua mesa, Gaivota grita: Wilson, Wilson! Com a intenção de conversar com o vigarista. Gaivota diz: Wilson, eu quero fazer uma pergunta. E ele responde que agora ele está sem tempo e sai do bar. Mas Gaivota nem dá bola e sai correndo atrás dele. Gaivota diz: eu sei que você realmente ia sequestrar o senhor Otávio. E Wilson fala: do que você está falando? E a Gaivota responde: você sabe realmente do que eu estou falando. E questiona: por que você envolveu a gente? Quem te mandou fazer isso? O Wilson continua dizendo que não sabe disso. Então Gaivota fala: você sabe sim. Eu não sei se você fez isso por dinheiro, porque estava precisando muito, por medo, por vingança, eu não sei. E ela continua: mas tem uma coisa que você também não sabe. Com essa mentira você manchou o meu nome e o da minha mãe. 20 anos trabalhando aqui nesse povoado. O Wilson diz que não tem nada a ver com isso e tenta ir embora, mas Aurélio fala: Wilson, você não está vendo que a gaivota está falando? O Wilson diz para Aurélio: quem foi que te chamou aqui? E Aurélio pede para ele pedir perdão para a gaivota e para a mãe dela. O Wilson tenta sacar uma arma, mas ele se controla. Carmela pede para Aurélio não se envolver porque a Margarida está lá do lado. E Gaivota, sim, a Margarida está do lado. E ela continua: esse cara está sempre no caminho errado, mas um dia ele vai ter que pagar por tudo isso que ele está fazendo. Aurélio diz: então, cara, você vai se desculpar? Você esqueceu que você se meteu com meu patrão. Se você se meteu com meu patrão, se meteu comigo também. O Wilson diz para a gaivota: é a segunda vez que eu estou te dizendo, eu não sei do que você está me acusando. Ou você vai lá até a polícia e me denuncia, ou você me deixa ir embora. Carmela, a mãe de Gaivota, também se intromete e diz: você sabe sim, mas eu quero te perguntar, por que você inventou essa história tão horrível? Por que você nos prejudicou tanto se você nem nos conhece? E ele aproveita a deixa: é isso, dona, eu nem conheço vocês, acho que vocês se enganaram. Gaivota diz ao Wilson para ele falar para a pessoa que mandou ele fazer isso deixar de ser covarde e vir até elas e dizer o porquê que ele fez isso, já que ele é um garoto de recados. O Wilson não diz nada e vai embora, olhando para sua irmã, dizendo: eu te amo muito, Margarida, viu? Então, quando ele vai embora, Margarida diz: foi uma ordem que ele recebeu, e se ele contar quem foi, vão acabar matando ele. Então Aurélio questiona: e por que você não disse nada?
E a Margarida diz: "Como eu ia dizer alguma coisa? A gaivota nem mais aqui estava." E a gaivota confirma que a Margarida realmente não poderia fazer nada. Na sequência, Júlia se despede aí do seu filho e vai para Nova York junto com o Sebastião. Enquanto Júlia está indo para Nova York, Gaivota vai para Bogotá junto com a sua mãe e também com Leônidas. E aí, quando elas estão no aeroporto, se batem com Lemarcos, que também chegou no povoado para poder conversar com Marcela. Lá em Marcos conversa com Marcela, só que eles acabam se desentendendo novamente e Lemarcos vai embora da fazenda. Gaivota chega em Bogotá e Leônidas apresenta a casa dele para elas. Tanto a sua mãe quanto ela ficam lisonjeadas de poder estar numa casa tão bonita. Júlia chega em Nova York e já começa a limpar a casa. Sebastião não gosta nada disso, dizendo que nem na casa dela ela faz isso. Por que que ela vai ter trabalho ali? Então Júlia diz que esse trabalho de casa é muito pesado para a Lúcia. Então Sebastião fala: "Eu deixei uma enfermeira para cuidar da Lúcia 24 horas. Por que você não pergunta para ela por que ela demitiu a funcionária?" Júlia também diz ao filho que ela já tem vontade de contar para todo mundo que ela vai ser vó e diz para ele já pensando em fechar o apartamento. Sebastião diz: "Fechar o apartamento por quê?" E Júlia comenta: "Eu já disse para a Lúcia que quero que ela vá morar comigo lá na Colômbia." Nesta quarta, em Café com Aroma de Mulher, Lúcia chega à Colômbia com Júlia e é bem recebida por Paula e seu noivo trambiqueiro. Martim pergunta cadê Sebastião e Júlia revela que ele está lá fora para pegar as malas. Prontamente, Martim se oferece para ir ajudá-lo e colocar as malas para dentro dos quartos. Júlia diz a Lúcia que ela terá um quarto só para ela, o que não deixa a Júlia muito confortável. Gaivota passa pela primeira consulta com o médico obstetra e ele revela que ela está bem, porém ela precisa fazer uma ultrassonografia. Gaivota pergunta ao médico que tipo de exame é esse e ele revela que é um exame para ver o bebê e saber se é menino ou menina. Enquanto a amada está na consulta, Sebastião relembra o dia que sua irmã Marcela o avisou que a acolhedora o odeia. Em casa, Gaivota chega feliz e contente ao lado de Leônidas, contando para sua mãe que está tudo bem. Leônidas revela que, apesar de estar tudo bem, ela precisa ganhar mais peso. Em seguida, Gaivota fala para sua mãe que ela gostaria muito que Sebastião estivesse ao seu lado e fica aos prantos. Leônidas vê a amada de longe e logo percebe o real motivo do seu choro. Tudo começa quando Pablo Emílio pede a Sebastião que assine os papéis do contrato de compra de café com Carlos Mário. Sebastião responde que só irá assinar após ver o café que eles estão comprando das mãos do próprio Carlos Mário. Pablo Emílio tenta insistir, mas recebe um sonoro não. Em seguida, o contador bandidão liga para Carlos Mário e conta o ocorrido. E Carlos Mário responde que é só marcar o dia, pois ele já tem a fazenda de café para mostrar para ele. Gaivota vê Leônidas chegando com algumas ripas de madeira e ele diz que fez um curso de carpintaria recentemente e que vai praticar. Gaivota pergunta o que ele vai fazer e Leônidas revela que é um berço. Gaivota fala que isso não é obrigação dele e o engenheiro enfatiza que eles são uma equipe. Passa alguns dias e Leônidas volta do povoado e comenta com Gaivota que um capataz revelou que foi a própria Júlia Valejo que falou para o patrão dele não dar mais emprego a ela. A moça fica um pouco sem reação, mas já revela que a família Valejo queria vê-la longe dali e foi o que fizeram. Leônidas diz que só não entende a relação de Wilson com tudo isso. Porém, a acolhedora diz que entende, já que Carlos Mário é amigo de Ivan e o Wilson trabalha para ele.
O engenheiro comenta também que Carlos Mário está envolvido com lavagem de dinheiro e que é um homem muito perigoso. Leônidas diz que também trouxe boas notícias e que a família Valejo, apesar de querer tirá-la do eixo cafeeiro, não conseguiram, porque 2 projetos deles foram aprovados. Gaivota fica imensamente feliz e o abraça. Sebastião vai visitar a fazenda de Carlos Mário junto com Ivan, e quando ele se afasta com Wilson, Ivan pergunta a Carlos Mário se ele comprou a fazenda. O trambiqueiro nega e diz que apenas alugou, deixando o Ivan extremamente aflito. Gaivota vai ao médico com sua mãe e revela a Leônidas que seu bebê é um menino, e o agrônomo fica muito feliz e os dois se abraçam. Enquanto isso, Lúcia está ao lado de Sebastião, descobrindo que o bebê é uma menina. Paula entra no seu apartamento no colo de Martim e diz não acreditar que eles já têm um apartamento e fala que agora só falta marcar a data do casamento. Martim pede de 1 a 2 meses para ele resolver alguns negócios antes. O pai de Lúcia pergunta se já deram a ela os 25%. Lúcia diz que não e acredita que só receberá quando a menina nascer, daqui a 2 meses. O pai comenta que ele não pode esperar todo esse tempo e que ela vai precisar pedir dinheiro para Sebastião. Lúcia comenta que não pode fazer nada por ele. Maracutia chega toda admirada com a beleza de Gaivota. E enquanto Gaivota conversa com Maracutia, ela começa a sentir as contrações. Porém, diz que não precisa ir ainda ao hospital, que essas são contrações de treinamento. Só que passa algum tempo e Gaivota já entra em trabalho de parto. Tudo começa quando Gaivota pede a Maracutia para chamar um táxi. Maracutia até tenta chamar o táxi, mas ninguém atende por causa da chuva na cidade. Enquanto isso, Lúcia está no hospital e a médica diz que não está gostando nada da frequência cardíaca de Sofia e, ao analisar o ultrassom, percebe que o bebê está com cordão umbilical enrolado no pescoço. A médica pede para Sebastião trazer as coisas de Lúcia e da bebê, porque ela vai fazer uma cesárea de emergência. De volta a Gaivota, a bolsa que guarda o bebê se rompe e Maracutia revela que irá fazer o parto da bebê, já que ela já ajudou uma vez a prima dela a ter o seu bebê. Maracutia, junto com a mãe de Gaivota, a levam para o quarto e Maracutia prepara Gaivota para o parto. Segundos depois, Leônidas chega e escuta o choro do bebê e se alegra. Quando ele chega no quarto, ele questiona cadê o médico que fez o parto e acaba descobrindo que foi a própria Maracutia. O engenheiro prontamente diz que precisa levar Gaivota e o bebê para uma avaliação médica, mesmo Gaivota se negando a ir. No hospital, Sebastião espera notícias de Lúcia e do bebê. A médica aparece e conta que elas estão bem, mas Sofia vai ficar mais um tempo na incubadora porque não desenvolveu os pulmões. Sebastião vai visitar a sua filha e depois leva uma foto para Lúcia ver e pede a empresária em casamento. Na sequência, a médica pede a Sebastião que vá até a recepção para assinar alguns papéis. E quando ele chega na recepção, ele se depara com Leônidas e pergunta o que ele está fazendo ali. Leônidas, sem querer mencionar que foi levar Gaivota para uma avaliação médica, revela que foi fazer alguns exames de rotina. Já Sebastião comenta com o engenheiro que sua filha acabou de nascer e Leônidas lhe deseja muitas felicidades. Em seguida, Leônidas revela a Carmela que Sebastião está ali no hospital porque acabou de ter a sua filha. Carmela pede para ele não contar nada a Gaivota.
Gaivota, sua mãe e Leônidas vão de volta para casa e Gaivota revela a Maracutia que o nome do seu bebê é Fernando. Após Gaivota e sua mãe subirem para o quarto, Leônidas revela a Maracutia que no hospital ele encontrou com Sebastião e que Lúcia também teve o bebê no mesmo dia de Gaivota. Agora me diz, quanto tempo mais Sebastião vai levar para descobrir que Gaivota teve um filho dele? Deixe nos comentários que eu quero saber. E até o próximo vídeo do canal.